pessoal. Então, nós aqui retomamos a nossa aula de América 1. Um pouco afônico aí. Desculpem aí a voz, mas eu tenho uma rinite brava aí que me persegue. Aqui vocês estão vendo uma imagem, uma iconografia, né, muito representativa, que está na capa do livro do Michel de Certeau, onde ele faz um prefácio para essa obra, né, que é esse encontro alegórico da América com o Américo Vespúcio. Né, está bem descrita, no prefácio está bem descrita essa imagem. Se vocês observarem o olhar, né, o olhar superior, de cima para baixo, do Vespúcio, com os dois pés plantados no chão, a cruz na mão direita, as tecnologias da conquista, o quadrante, astrolábio e a bússola na mão direita. Ele está todo encouraçado, protegido, com uma espada aqui embaixo do braço direito. Se vocês olharem para o mar, para o formato, para a forma, como que as caravelas invadem o solo, o solo, entre aspas, novamente, da América, como que os ventos trazem da Europa as velas, percebam que as velas estão bem esticadas, né? São ventos fortes que vêm da Europa. E aí, se vocês observarem também a árvore, essa colunata aqui, que está na lateral do Vespúcio, ela está extremamente reta, né? Assim como está o Vespúcio, o europeu. Na contrapartida, a colunata atrás aqui da América, ela está caindo, decadente. A América está desnuda, apesar dessa imagem não representar a mulher americana, o homem americano, porque aí tem mais os traços, né, daquilo que nós chamamos nas aulas lá de renascimento cultural, do antropocentrismo, do humanismo, as técnicas, né, da pintura europeia do século XV e XVI. Né? E se vocês observarem os pés fora do chão, numa rede, a América assustada, parece que ela olha, né, ela leva um choque quando olha o Vespúcio. E o pior, ela está despossuída das suas armas de poder. Aqui, observem, ela não está com o cajado na mão. O cajado está solto, está longe dela, está fora do alcance das mãos da América. E percebam que os animais iconografados pelo europeu são animais que não existem. Aqui, se vocês observarem, está acontecendo uma cena de antropofagia. Dá para ver que uma perna está sendo assada. E que o homem aqui dessas terras, percebam que há pedaços de pernas distribuídos, né, nesse terceiro plano, para além da América, aqui, ó, tem um braço ou uma perna que dá para ver que já foi assado ou ainda será assado. Né? Aquilo que anteriormente a gente vê naquela obra lá naquele quadro onde eu mostro a relação de Léuri com os tupinambás. Então, esse mundo, essas águas, a bruma, né, mostra essa terra como algo primitivo, como algo que está surgindo das brumas, do nada, está nascendo. Né? Então, esse prefácio é importante que vocês leiam, né, porque irá, de repente, ajudar em alguma atividade aí que a gente vai pedir. Certo? Claro que isso não significa que o homem da América é intocado. Eles viviam suas guerras, né? Mas eles não contavam com esses ventos
vindos da Europa. Né? Então, eu gosto muito dessa iconografia. A gente passaria mais tempo aqui, mas vocês terão a oportunidade de repente, ter uma aula específica na antropologia cultural sobre iconologia, que é o desmonte, né, dessa obra e das outras obras que a gente foi passando rapidamente, né, no decorrer das nossas aulas. Né? Então, Certeau, na sua análise, quando ele vai descrever, ele diz: Vespúcio, descobridor, vem do mar, está de pé, vestido, encouraçado, cruzado, calçado, trazendo as armas europeias do sentido, a roupa, a cruz, a espada, a tecnologia, né? Tem na mão esquerda o astrolábio e na direita a bandeira com a cruz. Os olhos fixos na América, que está deitada, suspensa, estendida, com os pés fora do chão, assustada, perplexa. Nas costas de Vespúcio, como eu disse, as caravelas e as tecnologias. Cada um com seus símbolos da fé cristã, que por sua vez é diferente do homem americano. O nosso Deus, o Deus ocidental, deixou para este homem uma escritura, um livro. E nesse livro está a sua verdade, a palavra. Né? E essa palavra, naquele contexto, é inquestionável. Ninguém está autorizado a interpretá-la. Somente uma instituição, e nós já sabemos qual. Certo? E é por meio dessa palavra, dessa escritura e dessa verdade que se irradia a luz. Michel de Certeau, diz ele, foi a escrita ocidental que inventou o selvagem, que inventou a nudez, que inventou a vergonha, o erotismo. Quem erotizou o nativo desnudo foi o cristão, ao descrevê-lo, ao ver maldade nas partes íntimas. Os nativos não sabiam o que era isso. Não tinham maldades quando se olhavam para seus corpos desnudos. Diferente de nós, que ficamos até hoje fazendo alguns comentários, né? Alguns olhares. Né? E geralmente esses olhares são preconcebidos. Foi o europeu que inventou o pecado nas relações dos nativos. Segundo Leury, o Leury dizia nas suas observações, ele dizia que se assustava porque ele ouvia urros e sussurros dos tupinambás nas noites quentes, quando os índios estavam lá fazendo amor. Né? Ele não entendia por que as índias gritavam. Ah, me acorde, me socorre, me isso, me aquilo. Aquilo para o cristão do século XVI é uma loucura. É inconcebível. É luxúria puro. Está com o demônio no corpo. Como que pode ser amor? Aí está lá no livro, no documento, como é possível haver prazer num ato que parece mais que homens e mulheres parecerem que estão se matando. Ele ouvia pancadarias, peida aqui, peida ali, mas depois, né, diz o Leury que saíam os casaizinhos lá pelas 10 horas da noite, 9h30 da noite, mãos dadas em direção ao rio para tomar banho. Depois a gritaria toda. É claro que para o cristão isso era extremamente doentio ou pecaminoso, né? É inconcebível, até porque ele é calvinista. Né? O cristão católico já é difícil. Agora imagina você, o calvinista, um pouquinho mais radical, né? Para interpretar ou para trazer para si essa realidade. Os desejos do corpo não eram normatizados para um código de leis, por um código de leis pelos nativos, que podiam levar à morte para os cristãos. Né? Para um, não há norma que justifique certos atos. Para outro, esses atos podem levar à morte.
né? Principalmente se for um pecado da luxúria, que é um pecado capital. Né? Nós sabemos que esses pequenos pecados, entre aspas, esses pecados cristãos, né, levavam muitas mulheres e muitos homens à fogueira. Ok? Então, o pecado capital, a mulher é a grande responsável pela queda do homem do paraíso. O sexo da mulher é a mostra da sua inferioridade. Tanto é que na Idade Média, o sexo da mulher não tinha nome, era chamado de escroto, ou seja, pênis invertido. É na Idade Moderna que o falópio ou falápio vai desenhar. E nós temos até hoje o desenho, que é um desenho do século XVI, das trompas de falápio, né? Que vai justificar que os medievos diziam que as trompas eram, né, testículos e assim sucessivamente. Pois bem, isso você de repente vem na aula de moderna, né? Quando vocês forem estudar essa disciplina. E aqui nós temos mais uma iconografia. Essa era a iconografia que era vendida na Europa. Dizem que quem propagou muito isso na Europa foi o Américo Vespúcio. Né? Os caras que faziam essas obras, geralmente eles pegavam os relatos dos viajantes e a partir desses relatos eles faziam esses desenhos. Então eles ouviam os viajantes, liam os viajantes e a partir daí desenhavam. Então você tem aqui um gastrocéfalo com a boca no estômago, os olhos no tórax, sem cabeça, e aqui a parte de trás desse gastrocéfalo. É claro que se vocês olharem para o desenho, vocês verão, né, as características do desenho de Da Vinci, de Michelangelo, dos humanistas do século XV e XVI, aqui da primeira e da segunda geração, lá, daquilo que nós chamamos de Renascimento italiano. Né? Aqui nós estamos vendo esses desenhos. Isso aqui não é corpo ou não é representação de uma mulher ou de um homem nativo tupinambá ou de um asteca ou de um maia ou aí de um inca. É um corpo desenhado à la moderna europeia, lá do século XV e XVI, por um italiano ou por um espanhol. Ok? Aqui nós temos a América, né, com a flecha na mão direita, o arco, né, cabelo, relacionando-se com esses nativos sem cabeça, uns animais, o tatu, se vocês observarem, a natureza um pouco descrente, é um pouco, isso aqui se refere também um pouco àquela lenda das mulheres, as amazonas, aquelas guerreiras e tal, que foi uma lenda também que se propagou. Né? Aí eu trago aqui um pouco do historiador Edmundo Gorman, que ele diz que a América foi inventada nos séculos XVI, no século XV, XVI e XVII. E ele vai mostrando como que Colombo, que nunca chegou ao continente, quais são os desenhos dos mapas, a iconografia, a cartografia da América do século XVI, como que ela aos poucos vai mudando. Né? Ele tem um livro escrito em 1950 chamado A Invenção da América. É uma obra bastante instigante. Né? Aqui também diz o Miguel Alberto Bartolomé, Ángel Rama, Fernando Ortiz, concordariam com o termo etnogênese sofridos pelos povos aqui da América, quando diz que sociedades inteiras foram, entre aspas, exterminadas. Né? Cancrini ele utiliza um conceito para isso, apesar de concordar também com isso, desse processo de hibridismo cultural. Né? Tem uma obra muito bacana, né, na verdade, de um literato mexicano. Ele vai tratar de como que vive o homem mexicano e como que ele é tratado no México. Ele faz essa comparação, né, com a iconografia do século XVI que se propaga na Europa e que eu estou trazendo aqui para vocês aqui, para vocês terem darem mais ou menos uma olhada, porque essa iconografia a gente não encontra muito ela nos livros didáticos. Né? Essa aqui estão mais, aparecem mais em textos da pós-graduação,
né, na discussão sobre iconologia dentro da antropologia cultural, tá? Que estou trazendo para vocês aqui, e de alguns outros historiadores, né? Aqui nós temos uma outra representação alegórica da América, sempre ela aparece desnuda, mas com esse corpo, né, com os traços de um homem renascentista. E essa natureza sempre, né, decadente, caótica, né, sempre monstruosa, diferente. Para dar conta de uma análise competente desse processo, recorremos à historiografia, à antropologia, ou às teorias que analisam a construção da identidade dos povos em determinado tempo e espaço, escritos sobre. Não posso afirmar que os europeus foram responsáveis pelas mudanças sofridas pelo homem americano, entre aspas, americano, porque se você for ao Peru hoje e chamar o Peru de indígena, um peruano de indígena, ele é capaz de dar uma surra para você. Também ele não se vê como peruano, ele se vê como inca. Alguns se veem como inca. Né? Se você for aqui, por exemplo, a La Paz, que foram dominados pelos incas, os coias, eles se identificam como coias, não como quechuas. Porque a língua inca era chamada de quechua. Né? Enquanto que os outros eram os coias, ou colhas. E que a gente olha e parece que é a mesma coisa. Mas esse conflito há, e na Constituição depois dos estados latino-americanos, né, aparece um pouco desses conflitos, inclusive hoje, né? Se vocês observarem lá, o vice-presidente da Bolívia, o Choquehuanca, é um professor, né? Ele é coia, ele é da região de La Paz, da parte alta de La Paz. Ele representa, quando ele faz os discursos, ele fala muito na língua aimara, né? O aimara é diferente do quechua. O aimara é um grupo, né? Era uma civilização que ocupava essa parte de cá que hoje nós conhecemos do antigo Alto Peru ou Bolívia. La Paz até um pouco próximo de Cochabamba, é mais ou menos aquilo que era o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, né? É diferente já dos peruanos, que são os chamados quechuas, né? São os chamados incas, foram os povos dominadores, que chegaram até o sul do Chile, né? E parte daquilo que nós conhecemos como Argentina também. Então vejamos aqui, para dar conta né, eu tenho recorrido à historiografia, né? Do litoral brasileiro ao extremo sul da Argentina, populações viviam articulando-se, seja para defender ou para submeter o outro. É o caso dos Mapuche no Chile, dos Urus, dos Coias Aimaras na Bolívia e Peru, ou então não haveria Império Inca ou Azteca. Exatamente porque o conceito de império subentende-se a dominação de outros povos. Né? A gente tem que ter esse cuidado, para também não achar que era um coitadinho, que era pobrezinho, não. Né? As condições e possibilidades estavam postas. Eles acreditavam no que acreditavam, o homem europeu também. E aí, ao historiador cabe a sua interpretação, a sua subjetividade. Tá joia? Eu fico por aqui nesta aula. Vocês têm aqui a bibliografia, que também essa bibliografia estará no sistema. Parte dela estará, nem toda, porque nem toda a gente consegue encontrar aí em PDF, né? Mas as atividades que a gente irá cobrar será especificamente voltada mais para aquilo que nós estamos comentando aqui e para as aulas. E nós teremos aí também momentos específicos nessa nossa relação aí com vocês via chat, ok? Então eu fico por aqui e agradeço mais uma vez e vou parar de gravar.